Olá, esse é um vídeo com a apresentação do trabalho do Grupo Anagro, composto por eu, Emerson, o João Carlos, a Marcela e o Vinícius. O projeto foi desenvolvido durante o ano de 2020. Nosso projeto vai falar um pouquinho de automação na agricultura. Agora vai te dar a introdução para eu, o Emerson, poder introduzir você sobre o assunto do nosso projeto e também um pouco sobre a automação na agricultura. Devido ao grande aumento populacional, os fazendeiros estão tendo muita demanda de produção alimentícia, como soja, milho, cenoura. Com isso, eles estão também tendo muito tempo deles ocupado para poder ter um cuidado maior nessas plantações. Então, a ideia do nosso projeto é criar um software que vai ajudar esses fazendeiros a cuidar da sua plantação. A partir de fotos retiradas da plantação deles, iremos jogar no nosso software que irá mandar uma notificação para ele falando como está a sua planta, se a sua planta está com falta de algum mineral, a partir da coloração da planta, assim indicando também uma adubação melhor para ele. Oi pessoal, aqui é o Vinícius, eu vou falar sobre os objetivos do trabalho, eu vou falar um pouco sobre isso. Um dos objetivos que a gente tem é criar um sistema que consiga analisar uma planta através de sua coloração, por meio de uma comparação de imagens da planta, e que querem avaliar com um banco de dados. Alguns objetivos específicos que a gente tem é capturar e armazenar imagens da planta, determinar o experimento, produzir um banco de dados, criar uma programação adequada para a comparação entre as imagens, conseguir verificar o estado que a planta se encontra e enviar uma notificação para a proprietária informado como ela se encontra. Agora que eu vou passar a palavra para a Marcela, que ela vai falar sobre a metodologia e as pesquisas. Bom, de início a gente pesquisou sobre os estados das plantas, né, que se dividem em saudáveis e não saudáveis, e as plantas saudáveis, elas são aquelas que possuem um desenvolvimento e crescimento normal, e aparentemente elas não possuem nenhuma anormalidade em seu metabolismo. E a saúde de uma planta, ela não é necessariamente comprometida por uma praga. Ela pode ser comprometida por falta ou excesso de um nutriente, pode ser comprometida pelo excesso de água ou pela falta de água, ou pelo excesso de luminosidade solar, ou não possuir aquele tempinho de sol diário. E para garantir que o desenvolvimento seja normal de uma planta, é necessário que ela possua todos os nutrientes necessários por toda a sua extensão. E cada nutriente, ele reage de uma forma no metabolismo. E quando ele falta, existem algumas características padrões que uma planta vai ter, como na falta de cálcio, por exemplo, uma planta ela se torna enrolada e pálida. Na falta de ferro, a planta ela pode se tornar amarelada, e na falta dos demais elementos, a planta vai ter uma certa reação. O diagnóstico de uma planta pode ser feito de várias maneiras, e uma delas é feita dessa forma automatizada por meio de uma programação. E o mercado atual ele vem crescendo muito com pesquisas no ramo para tornar cada vez mais essas pequenas partes de análise de uma planta mais rápidas e mais eficientes. A detecção de uma doença ela pode ser feita via imagens digitais, que foi a proposta desse trabalho, que a gente tentou fazer com que uma imagem fosse comparada à outra, e assim a gente ia conseguir achar a diferença entre elas e constatar se tem algum problema na planta que vai ser analisada. E já existem alguns trabalhos dessa forma, dessa maneira, trabalhos que possuem essa comparação de imagens. E agora sobre o método que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. Mesmo que a gente não tenha concluído, a gente fez muitas pesquisas, a gente foi atrás de uma pessoa especialista para tentar nos ajudar. Eu consegui ter algumas informações sobre a planta que a gente estava utilizando, como que ela não precisa de tanta água, nem de tanta luz, que ela não tem uma necessidade tão contínua de ser adubada ou fertilizada. E a proposta do nosso projeto era criar o sistema de avaliação. Para isso, a gente tinha que criar o nosso banco de dados. Então, para criar, a gente primeiro fotografou
imagens das plantas pelo smartphone. E essas imagens que estão aqui na tela são exemplos das imagens que a gente tirou. Com o auxílio do orientador do grupo, a gente ia fotografar as plantas e a partir dela a gente ia extrair as características para criar a nossa base de dados e a gente ia conseguir criar o sistema de avaliação através de uma programação específica. Porém, a gente não conseguiu chegar na parte da programação porque a gente não tinha as fotos suficientes, porque para criar um banco de dados eficiente, a gente tinha que ter muitas fotos. Porém, nós sabíamos os métodos que a gente poderia usar, como já existem softwares que conseguem dar a devolutiva de uma imagem entre a comparação de duas imagens. Ou seja, se você dá uma imagem A e B, e a B ela tem uma diferença com a A, o software ele vai te dar a terceira imagem mostrando essa diferença. Isso seria bom para o nosso trabalho. Se você comparasse a imagem do banco de dados com a imagem da planta que você quer avaliar, o software ele já ia te dar aquela devolutiva mostrando o que está de diferente das imagens e assim constatar uma possível anormalidade na planta e tentar ajudar fornecendo uma opção de adubação. Criar o sistema, a gente ia colocar ele no site e esse site ele ia ser armazenado num aplicativo que a gente criou através de um site que chama App Inventor. E nesse site a gente faz uma programação e essa programação ela é feita em blocos, então a gente junta os bloquinhos para que seja realizada um determinado comando e assim a gente ia conseguir armazenar um site dentro do aplicativo e assim a pessoa ia conseguir utilizar do nosso projeto de forma fácil, rápida e segura dentro de casa. E agora eu vou passar para o João para ele falar um pouquinho mais sobre os resultados e conclusões que a gente teve do nosso trabalho. Agora concluindo, nosso trabalho não chegou a gerar grandes resultados, nós ficamos somente na parte inicial dele. Nós conseguimos desenvolver bem a parte da captura só da imagem para a criação do banco de dados, então ainda nem foi aplicado no sistema de análise que nós deveríamos ter criado. Porém, se esse projeto tivesse sido concluído, nós percebemos que ele tem uma grande capacidade para contribuir com a sociedade, tanto para auxiliar uma pessoa comum que não conhece tanto de plantas, saber se ela está doente ou não pela coloração, ele usa esse software para auxiliá-lo, e até mesmo um dono de alguma pequena plantação que usaria esse software para agilizar o processo desses diagnósticos. Como esse é um projeto nada simples, um projeto que demandaria muito tempo de estudo na área de software, de programação, na área também de agricultura, para essas análises de planta, nós precisaríamos de muito tempo esse que nós não tivemos nesse 2020, por causa da pandemia e tudo que aconteceu ao decorrer dela. Com o que a Anagro tentou fazer com esse projeto, abriu várias portas agora de estudo, várias possibilidades, tanto na área da agricultura, de desenvolver melhor esse sistema de análise para ficar cada vez mais detalhado, quanto na criação de um sistema mais aprimorado, talvez com uma inteligência artificial, não só com um banco de dados. Talvez criar uma inteligência artificial que lê esse banco de dados e aprenda como uma planta funciona realmente. Esse projeto ainda tem muito o que crescer e se desenvolver, por mais que nós não tenhamos terminado ele ainda. Eu vejo que ele é um projeto que não precisa ficar guardado, ele tem espaço ainda e pode ser muito importante para o futuro. Gente, muito obrigado pela atenção. Essa foi a apresentação do Grupo Anagro sobre o nosso projeto de conclusão de curso. A gente agradece muito ao nosso orientador Clayton e também a gente agradece muito pela atenção de vocês, de cada um que ouviu esse vídeo e prestou atenção. Obrigado, espero que vocês tenham um próspero 2021, se cuidem e muito obrigado mesmo pela atenção de vocês.